Fala Povo Universitário com você, diretamente aqui da UFCG, no momento das eleições de 2024. No dia 3 de dezembro, temos eleições para reitor e vice-reitor. Vamos conversar com a professora Angélica Sátiro e Rosilene Montenegro, conhecida por Lena. Olá pessoal, Fala Povo Universitário com você. Nós estamos hoje no auditório Rosa Tânia, onde está havendo o debate das 3 chapas de reitores e vice-reitores para a eleição da UFCG, que acontecerá no próximo dia 3 de dezembro. E vamos agora ver a participação no debate da professora Angélica Sátiro e da professora Lena. Vamos agora ouvir a proposta, as propostas dela para a comunidade universitária nessa eleição do dia 3 de dezembro. Tendo em vista o plano de gestão apresentado pelos senhores, o cuidado com o ensino, eu gostaria de questionar por que a nossa comissão própria de avaliação não funciona, não só desde agora, e por que a universidade está sem realizar o recredenciamento desde 2022. Pretendemos também implementar ações eficientes, fortes, amplas para a extensão à saúde. Pretendemos também estabelecer, criar uma taxa de bancada para que os projetos e os programas possam efetivamente ter mais recursos e mais condições para a realização da extensão. E fazer a curricularização da extensão valer, Tempo encerrado. Instituição. A curricularização foi o primeiro passo para valorizar esse pilar na UFCG. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso dando recursos aos extensionistas. Hoje, em toda a história da UFCG, cada professor ou técnico que tem projeto de extensão na UFCG tem que pagar do seu próprio bolso. Por que a UFCG ainda não disponibilizou uma taxa de bancada para financiar a extensão na universidade? É dizer, faça sem dar as condições. Então, pretendemos fomentar a extensão de fato, para que a curricularização atenda essa necessidade. Bom, a extensão é um dos pilares mais importantes de uma instituição universitária pública. E nós temos em nosso entorno uma comunidade carente, uma comunidade que vive, em grande maioria, na insegurança. E nós temos aqui uma universidade forte em que faz muito limitadamente a extensão universitária. A quantidade de bolsas, a quantidade de tempo para a execução, o valor da bolsa, a falta de recursos para o apoio dos extensionistas, a falta de bancada, a falta de incentivo para que as tecnologias, a saúde possam fazer extensão em nosso entorno. No ano passado, eu apresentei um projeto muito humilde que já deu um resultado extraordinário. Nós trouxemos para a universidade no ano passado todas as turmas do ensino médio da Escola Ademar Veloso da Silveira. E dessas turmas todas, 65% já fizeram o Enem esse ano. E a gente foi lá pela primeira vez, uma pessoa, um professor da Universidade Federal de Campina Grande levou uma extensão para aqui, nosso entorno, o estadual de Bodocongó. Então, a extensão universitária tem que ser feita, encarada pela gestão nossa, uma nova UFCG, de um modo muito sério e com respeito que a comunidade e a nossa missão como universidade requer. Então, nem aqueles que ficaram o tempo todo, 20 anos, não fizeram nada, nem os que estão agora querendo acabar com alguma coisa que a gente pode fazer. É você dar condições de capacitação aos docentes para com metodologias ativas, é você dar condições com metodologias que abordem a inclusão e a acessibilidade, pessoas neurodivergentes. Como é que são tratadas hoje na universidade? A gente escuta muito o professor dizer, inclusive não quero me referir aqui a uma determinada pessoa para não gerar um direito de resposta, mas essa pessoa que está nessa mesa disse
pessoas com autismo. Não era o problema dela, ela não tinha que estudar sobre o autismo, né? Que universidade inclusiva é essa que está sendo proposta? Então, estamos propondo um plano que, inclusive, se não formos eleitas, será entregue ao próximo gestor da universidade. Sabe por quê? Porque esse projeto ele é coletivo, não é um projeto de Angélica e Helena. Ele não é um projeto pessoal, ele é um projeto institucional, porque mais do que com nossos umbigos, nós estamos preocupadas com a UFCG. Mas o senhor ainda não respondeu sobre a assinatura, sobre o convênio para estágio, sobre a seguradora. O senhor ainda não respondeu como é que a gente vai ficar sem recredenciamento. Isso também tem impacto na permanência dos nossos estudantes. Como é que vai abrir o curso de Direito recém-aprovado do CCJS se não estamos recredenciados como deveríamos na universidade? Então, pensar em combater evasão e retenção é pensar na UFCG como um todo, é pensar na qualidade de vida do servidor técnico. Fomos os últimos, um dos últimos a implantar PGD, e o senhor se coloca como pai do PGD. Gente, isso é da qualidade de vida ao servidor e servidora técnica da UFCG. Isso é um direito garantido, já estava estabelecido. Por que se recusaram por tanto tempo a fazer isso, né? Então, nada aqui funciona sem o terceirizado, sem o servidor técnico, sem o docente, sem o estudante assumindo seus papéis com condições dignas de permanência. Aumentar auxílios é um dos pontos importantes, e que bom que o senhor reconhece o nosso trabalho na PRAC, né? Porque nós fizemos isso. Só no ano passado foram mais de 1.000 vagas novas de auxílio. O restaurante vai economizar esse ano, os restaurantes, 6 milhões e meio de reais. Mas o senhor não está reinvestindo, porque todo o recurso para pagamento do restaurante está sendo com recursos finais. Ou seja, o senhor está tirando da assistência estudantil para financiar a universidade. E isso eu gostaria de ter uma resposta sua. Assim que foi assumida a gestão, eu fotografei as colunas nesse ginásio, assim que eu recebi a pró-reitoria, né? E vi as condições que estavam. E que bom que foi no domingo que ele caiu, e era pandemia, não sei se a gente pode dizer que isso é bom, que não caiu em cima da cabeça de ninguém. Então, como engenheiro, o senhor sabe que ali são anos e anos, né, de falta de descaso mesmo, com um equipamento tão importante e que gerou um prejuízo para a universidade, um prejuízo muito significativo. E me preocupa ainda mais o fato de que vocês colocam essa preocupação como importante, e em 2019 a assistência estudantil devolveu 2 milhões de reais de recurso de capital, recurso de investimento. Por que não foi utilizado para construir o ginásio de Pombal, seu campus, seu anterior campus, ou o ginásio de Sumé? Ou por que não foi utilizado para reparar a estrutura predial desse ginásio? De fato, essa preocupação ela é só agora? Ela está só na carta-programa frágil e inconsistente de vocês? Ou realmente vocês têm compromisso com esporte, cultura e lazer? Porque nós temos. E na nossa carta-programa, que nós chamamos de plano de gestão inclusive, nós teremos, por uma nova UFCG, não só estruturas físicas, mas atenção aos nossos atletas que vão para eventos esportivos fora, Bolsa Atleta para fomentar, né? Como nós tivemos negadas também diárias, passagens para estudantes nessa gestão também, que iam para competições. Então falar é fácil, eu quero ver é cumprir. Ele é trazer para a biblioteca, e me estarrece ainda mais que tenha sido criado 15 dias antes do período eleitoral. Vocês passaram 3 anos e meio sem perceber isso, professor Antônio? Professor Camilo, vocês tinham percebido isso na gestão de vocês também? Ou será que essa preocupação ela é só agora? Estou meio chocada com isso, né? Sabe por que eu estou chocada? Porque ninguém nunca pensou no estudante, né? Eu tive que lutar muito na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários para vencer as barreiras e tomar as atitudes que teriam que ser tomadas para que o estudante ele fosse visto, e ele fosse visto com isonomia em relação aos demais. Como uma mãe que pariu no meio do curso, nós vamos ter sim espaço de amamentação, mas não é só para professor, não. É para técnico, é para colaboradora terceirizada, é para o nosso discente, para o nosso estudante, né? Vamos ter espaço de acolhimento sim, planejado, né? Não se faz um espaço de acolhimento nesse molde não, joga uma geladeira lá, um micro-ondas e acha que está acolhendo quem? Ninguém.
né? Espaço de acolhimento é feito por planejamento, né? Dizer que os centros acadêmicos têm espaço adequado, nem o senhor, professor, que o dia desse caiu ali na cabeça, não caiu na cabeça dos estudantes porque não tinha ninguém no Centro de Humanidades, né? Isso é dar condições a um CA de arte e mídia para funcionar? Que eu saiba, não. Então, na nossa gestão, os centros acadêmicos terão um lugar adequado para trabalharem, eles terão visibilidade, eles terão voz, podem ter certeza disso, que na nossa gestão, os espaços de acolhimento serão criados e disponibilizados não na época de uma campanha, mas ao longo de toda a gestão, construídos em colaboração com cada ente da comunidade, porque isso sim é uma gestão democrática. Não vejo essa democracia que o senhor está plantando aqui, professor Camilo, muito menos o senhor, professor Antônio. Podemos fazer muito mais e só faremos isso se unirmos as mãos contra o grupo dos 20 anos e contra o grupo que se põe agora na UFCG. Então, precisamos desses espaços, precisamos. E na nossa gestão, valorizaremos espaços para esporte, cultura, lazer. Não é só fazer um sarau uma vez no mês também não, viu, professora? Isso aí não é fomentar a cultura, não. A gente tem condições de fazer muito mais, tanto que a gente planeja quarteirões culturais. O epistemicídio que acontece no campus de Sumé, onde estudantes quilombolas sequer são aceitos como eles são.